Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar o mercado porque tem Oscar no São Paulo voltando para casa, mas tem um desmanche no tricolor, a gente precisa falar sobre isso. Vamos falar do São Paulo. O Oscar aparentemente está voltando para casa. Por que eu estou falando isso? Porque ele, vocês sabem, né? Ele era do São Paulo, houve um litígio lá, um imbróglio, ele saiu, acabou indo jogar no Internacional, onde fez uma boa dupla com Andrés D'Alessandro naquele momento, 2011, 2012, jogou muita bola, acompanhei muito a chegada do Oscar lá no Inter, e os dois meio-campistas que o Inter tinha naquele momento, o D'Alessandro e o Oscar, um complementava o outro. É muito bom jogador. Claro, todo esse período na China, não dá pra gente saber em que condições físicas ele estará. Agora, que ele sabe jogar, a gente sabe, né? Muitos jogadores voltaram da China com algumas dificuldades, também isso é um ponto. O Hulk é fora da curva, né? Na questão física, especialmente. Não dá para levar como parâmetro. Agora, o Renato Augusto teve problema, o Alexandre Pato demorou, assim, né? Também por outras questões, mas enfim. Quem mais que veio da China recentemente? Tô tentando lembrar, assim, mas a maioria, o Elkson, que foi lá pro Grêmio, não conseguiu jogar. O Boi Bandido, o Aloysio, né, já estava numa reta final de carreira, não conseguiu jogar também, jogou pouco no América Mineiro. O Diego Tardelli, mais para trás, né, também teve dificuldades. Enfim, jogadores que vêm do futebol chinês, o nível técnico é outro, e físico, e de exigência, e competitivo. Então, assim, toda a calma nessa hora. Agora, jogadoraço, 33 anos, aparentemente um contrato de 3 temporadas, gostaria de ver porque é um dos grandes jogadores técnicos, né, que o Brasil revelou nos últimos anos e que acabou saindo prematuramente, a gente não sabia se voltaria, né? O fato é, o São Paulo tá... porque assim, o Oscar disse que não queria jogar no Brasil, pelo menos tinha motivos particulares para isso. A família não queria que ele retornasse agora, nesse momento. Só que ele foi convencido e a família entendeu esse processo todo e o Júlio Casares sempre disse que eles iriam insistir, iriam tentar até a contratação do Oscar. E parece que conseguiu. Só que tem um outro lado aí, o São Paulo está abrindo não só valores na folha de pagamento, como liberando atletas, né? A gente está falando do Wellington Rato, que está se acertando com o Vitória, ao custo de 5 milhões de reais. O Rato já tem uma rodagem e tudo mais, mas assim, ele foi super importante e continua sendo, tá? Esse ano talvez não tenha sido tanto como quase ninguém do time, a não ser o Lucas Moura, mas ele é um jogador que entrega. Eu acho ruim essa saída, de verdade, o Wellington Rato indo para o Vitória por 5 milhões de reais. Nestor e Michel Araújo estão sendo cedidos ao Bahia. Aliás, o Bahia também é outro que está forte no mercado, né? O Nestor seria um empréstimo com opção de compra. Esse é um jogador mais valorizado que inicialmente o Bahia já estaria pagando 1,5 milhão de euros só para ter esse processo, né, esse trâmite burocrático para ele ser emprestado. Depois, mais 30 milhões de reais para... aí sim com algumas metas estabelecidas e ele batendo essas metas, o Bahia tendo que cobrar definitivamente o Rodrigo Nestor do São Paulo. E a tendência seja isso, 9 milhões de reais, mais 30 milhões de reais ao final desse contrato de empréstimo, o Nestor indo jogar no Bahia. E o Michel Araújo, a aquisição de 17 milhões de reais, um pedido de Rogério Ceni, ainda no São Paulo e agora no Bahia, da mesma feita. 2 jogadores que estão saindo, tá? Só que tem mais, né? O Lisiero, por exemplo, que poderia ser aproveitado e tal, ele tem contrato até metade do ano que vem, ele foi resgatado um pouco com o Zubeldia, né, fez um golaço contra o Criciúma, se eu não me engano, mas está fechando com o Sport. Está fechando com o Sport, tem interesse no futebol dele. Ele chegou a ser emprestado para o Inter, voltou. Muita gente falava, caramba, mas o Lisiero não acontece, né? E ele não aconteceu realmente. Fez alguns bons jogos, mas não aconteceu realmente. Está negociando com o Sport Clube do Recife. O Galopo é outro que não recebe oportunidades. Não sei se pelo dia a dia, pelos treinamentos. É um cara que não consegue jogar e agora está se acertando com o Santos. E você sabe o que vai acontecer, né? Ele vai deitar no Santos, ele vai jogar muita bola lá. O Rafinha já foi, o Rafinha já se despediu. Olha quantos eu tô falando, gente. Quantos eu tô falando de jogadores do São Paulo que estão, tipo, o último a apagar a luz. E o Luciano, cara, toda entrevista que ele tá dando agora nesses jogos beneficentes, ele deixa o futuro dele em aberto, ele não dá a garantia de que vai ficar, sabe? Dá umas letrinhas, uma indireta aqui, outra ali. Tá estranha essa situação, tá estranho. O Oscar, cara, Oscar hoje é uma novidade legal pra todo mundo, né? Pelo menos pra mim, tal. Deixa a opinião de vocês aí também, pessoal. O legal é a gente trocar ideia aí,
Eu dei a opinião também para saber o que vocês pensam sobre isso. Mas eu gosto, tá? Para mim tem tudo para ser uma boa contratação, Oscar. É um cara que muita gente pensa, putz, mas será que ele não se lesiona? Não, é um ponto interessante pra gente falar aqui também na live. Mas bora lá. Durante a live de... Que dia foi que eu fiz a live? Foi quinta, né? Quinta-feira. Eu falei que a situação do Oscar era apenas uma decisão familiar, uma decisão dele de, quero voltar ou não quero. Porque o Oscar já tem um patrimônio bilionário, cara. Não é milionário, tá? Milionário já é muito. Você pensa 1 milhão lá, só que, cara, é bilhão, irmão. O cara não precisa mais trabalhar, o filho dele não precisa mais trabalhar, o neto. É um negócio de louco, cara. O cara tem muito dinheiro. Então a situação dele não é financeira do Oscar, não é. Passa muito pela vontade. E aí eu trouxe a informação na quinta-feira de que, cara, começou a pesar um pouco o coração do Oscar, porque a torcida fez um movimento muito bacana, e é aí que eu vou entrar e falar sobre o Dybala também, mas a torcida fez um movimento muito bacana em rede social de Oscar, em rede social da esposa do Oscar, da filha do Oscar, de todo mundo, cara, que loucura. Mas entrou nas redes sociais e deu muito carinho pra ele, apoiando, falando, Oscar, volta aí, queremos você, volta pro tricolor. Isso despertou um sentimento nele de, opa, legal, gostei, cara. Ele tinha um receio, claro, de que, putz, será que eu vou ser bem recebido lá no São Paulo, pelo que aconteceu lá atrás? Então, isso despertou um sentimento nele bacana de que, ó, você querido lá no Brasil, gostei. E o Oscar tá muito perto, cara, não é que tá perto, é que tá muito perto de ser anunciado. Eu vou falar a verdade aqui, tá? Eu achismo, que o São Paulo pode até pensar em um anúncio do Oscar como um presente de Natal, tá? Fechando a contratação, que deve fechar, claro, no futebol, pelo amor de Deus, não dá pra cravar, porque só dá pra cravar depois que o cara assina, né? Senão, imagina, dar uma barrigada aqui, aí ferrou. Mas tá muito perto de acontecer. Então o São Paulo deve anunciar ainda essa semana Oscar, ao que tudo indica agora nessa semana que vem, porque ele realmente deu sinal positivo, ó, eu topo voltar e vambora. Vou falar também sobre Wendel, Esteves e Montiel, precisamos de laterais. Cara, eu concordo com você, viu? Pra mim a posição que o São Paulo mais precisa, junto com o camisa 10, que deve ser o Oscar aí, pode estar chegando no São Paulo, é um lateral, cara, é um lateral. O São Paulo tá sem... Cara, lateral esquerdo, o São Paulo faz 1 ano que o São Paulo não contrata um lateral esquerdo pra ser titular. 1 ano, cara, 1 ano. Então você para pra pensar, tá louco. É a posição que o São Paulo mais precisa, lateral e lateral direito agora com a saída do Rafinha. Porque o Moreira, a tendência é que vá pro Porto, né? Com a negociação do Wendel. Ao que tudo indica, é o que vai acontecer. Mas precisa, pra mim, tá? No meu ponto de vista, de 2 laterais ali pra esquerda, 2. Não adianta um só, 2. Um pra ser titular, que deve ser o Wendel. É um cara que já tem, o São Paulo já tem caminhada. Sobre o Wendel, o que dá uma embaçada na negociação é que o São Paulo precisa diminuir a folha salarial, tá conseguindo negociando alguns jogadores, mas é um cara que também o São Paulo já acertou com ele, com o Porto, assim, os modelos do negócio, e deve acontecer. Claro que, mais uma vez, cara, sem assinar nada acontece, tem que diminuir a folha salarial, mas é um jogador que deve chegar no São Paulo. O Esteves, cara, do Vitória, pra ser um reserva, eu gosto, tá? Eu gosto. Pra ser um lateral reserva do Tricolor, negociando... O São Paulo tem negociação com Vitória do Rato, o Luan também ainda é jogador de São Paulo, então dá pra bolar uma troca. Se o São Paulo conseguisse, pra mim, aí seria um bom negócio com o Rato. Valor, mais o Esteves pra ser lateral reserva, eu gostaria. E na lateral direita, a gente chega no Montiel. Bora falar sobre o Montiel. Por quê? Cara, o São Paulo vai negociar. O São Paulo já tá sem o Rafinha pro ano que vem. E era um cara que a torcida, no modo geral. Eu gosto muito do Rafinha, tá? Gosto muito do Rafinha. O Rafinha, pra mim. Pô, cara, pra mim é ídolo. Minha opinião. Podem me criticar, velho. Podem me criticar. Pra mim, o Rafinha é um cara que. Pô, tudo que ele fez pro São Paulo, né? No passado, assim, liderança. Eu bati um papo com o Rafinha um dia na festa do título do São Paulo, cara. Quando eu cheguei lá, eu falei, cara, onde eu tô, meu Deus? E o Rafinha veio falar comigo sobre os jovens. Eu achei sensacional. É líder, cara, líder. Mas o ciclo encerrou, ele queria. Não chegou no acordo com o São Paulo pela renovação ali e tudo. Ok, tá na história, é isso que importa. É personificação de liderança. Eu gostei aqui do comentário do meu parceiro Michael Rafinha também. Aí, tamo, Michael, é nóis. E o São Paulo precisa de lateral direito. 2 também, na minha opinião, tá? 2 laterais. Não, tem o Igor Vinícius, que pra mim é um grande reserva, mas bora lá. Ou até pra brigar por titularidade. E o que acontece? O Montiel, no caso, foi oferecido pro São Paulo por meio de intermediários, como trouxe o grande Arnaldo Ribeiro, meu parceiro, craque. Esse é craque. E, cara, é uma contratação que se o São Paulo fecha, depois a gente vai fazer aqui uma projeçãozinha do time, do possível time titular. Tá louco, cara, é um baita lateral. Mal baita lateral. Aí sim chega pra ser titular. É um cara que chega pra jogar. Então, no meu ponto de vista, se o São Paulo conseguisse fechar... Até deixa eu pesquisar aqui a idade do Montiel. Se alguém souber, me mandar no chat também, que eu esqueci agora. Mas aí é um cara que chega pra ser titular. O São Paulo precisa, cara, nessas duas funções. Se tem uma zaga, imagina a zaga de São Paulo. Montiel, Arboleda, Alan Franco e o Wendel. Tá louco, cara. São Paulo fica com uma baita zaga. Tem 27 anos ainda.
Pô, é novo, cara, é novo. Eu achei que tinha até um pouco mais. Tá louco. Aí a contratação chega pra mim pra jogar. E é o que o São Paulo precisa, né? A gente não pode esquecer, cara. O São Paulo tem campeonatos muito importantes pro ano que vem. Muito, cara. O São Paulo tem Libertadores logo de cara no começo do ano. Tem o Paulista, que é importante, querendo ou não. Tem Brasileiro, tem Copa do Brasil. Tem que ter um elenco e tem que ter um time bom, cara. Tem que ter um time bom pra jogar. E aí se faz essas contratações que... Aí, pra mim, o São Paulo preenche bem ali o setor defensivo. E eu gostaria muito disso. Mas sobre o Montiel é isso. O São Paulo achou interessante o nome. E só que se for fechar a contratação é por empréstimo, tá? O São Paulo vai só por empréstimo, porque seria uma negociação interessante para o tricolor. E pode acontecer. O São Paulo está analisando ali, sabe que tem que contratar um lateral direito, tem que contratar um cara para chegar e jogar. E o Montiel é um nome que interessou, no modo geral, para chegar e jogar como empréstimo.